Almanac Brasil traz hoje para você uma série incrível de pequenos retratos do nosso país. Muita gente que vive nessa era do e-mail, das redes de relacionamento e das mensagens instantâneas nunca colocou uma carta no correio e muito menos comprou um selo. Você vai ver agora por que vale a pena prestar atenção nesses minúsculos pedacinhos de papel que tem muita história para contar. Histórias para contar também não faltam para o convidado do Papo Cabeça, o videoartista Éder Santos. No Cantos do Brasil, você curte os sons da versátil orquestra contemporânea de Olinda. E mais, as dicas da sabedoria popular para cuidar de machucados. E como são produzidos os coloridos esmaltes de unha. Nosso inesquecível Grande Otelo brilha no Ilustres Brasileiros. Você vai conhecer também o recordista brasileiro em participações em Olimpíadas. Entre outras curiosidades e achados do nosso baú e do Almanaquias, que vem com a corda toda. Seja bem-vindo a mais um Almanac Brasil. O primeiro selo do mundo foi lançado na Inglaterra, em 1840. Mas o Brasil não ficou atrás por muito tempo, não. Foi o segundo país do mundo a entrar para a história postal. Brasileiro sempre gostou de se comunicar, né? Antes do surgimento dos selos, as encomendas que vinham pelo correio eram pagas pelo destinatário. Já imaginou ter que pagar por algo que você não pediu para receber? O selo, que era pago pelo remetente, foi uma verdadeira revolução nos serviços postais do mundo todo. O primeiro a surgir foi o Penny Black, que trazia o perfil da Rainha Vitória do Reino Unido. Por determinação de Dom Pedro II, o Brasil começou a emitir selos em 1843, com a histórica série Olho de Boi, hoje uma das mais raras e disputadas. Em vez da imagem do governante, como os selos da Inglaterra, os brasileiros exibiam apenas os seus valores. É que se acreditava que o carimbo do correio sobre o selo iria manchar a nobre imagem do imperador. Mais de 20 anos depois, Dom Pedro II mudou de ideia. Mandou imprimir seu rosto nos selos para reforçar seu papel de legítimo representante do povo. Em 1900, foi lançada a primeira série de selos comemorativos, aludindo aos 400 anos do descobrimento do Brasil. Os selos ainda eram estampados em uma só cor, com técnicas de impressão pouco sofisticadas. Mas isso iria mudar bastante, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nosso convidado de hoje no Papo Cabeça usa a imagem eletrônica como matéria-prima para fazer seus trabalhos. Para o mineiro Éder Santos, o vídeo é um interlocutor de todas as artes. Eu via muito filme desde, desde pequeno, assisti muito cinema. Eu já estudava na Belas Artes, né? Já fazia artes plásticas e não tinha nenhuma informação sobre vídeo. Para mim era a coisa mesmo da coisa mais imediata, você fazer e ver ao mesmo tempo. Então tinha mais como você fazer coisas, experimentar coisas. Com luz, né? Você tá vendo aqui, você mexia a luz, você fazia sombra, você fazia coisas. A câmera era de tubo, né? A câmera de tubo, por si, ela já fazia efeitos. Quando você tava com luz baixa, dava uns rastros, fazia umas coisas que não era assim no cinema. Nada dessas coisas que você vê de videoclipe, tudo não tem nenhuma diferença do cinema experimental dos anos 70. E eu acho que qualquer experimentação é que leva realmente a criação dos softwares. Sempre é muito difícil um software que foi inventado sem estar sendo em cima de uma coisa que alguém inventou mecanicamente. Eu acho que uma coisa, a pesquisa que leva ao surgimento dessas coisas. E logo depois do intervalo tem mais Éder Santos. Agora, o dono da palavra é meu querido Almanaquias.
hora de expandir o seu vocabulário. A palavra é ósculo. Você sabe o que quer dizer? Ela lembra óculos. É um bicho? Osso? Todas as manhãs, o astro-rei deposita seu ósculo sobre a terra. A energia, o calor. Agora pode dar um ósculo na noiva. Um beijo. É isso aí! Parabéns! Segundo os dicionários, ósculo é o mesmo que beijo, ou beijo de paz e amizade. Mas se você se amarra em zoologia, também deve ter ouvido uma definição um tanto quanto intrigante. Ósculo é o orifício exalante das esponjas que permite a comunicação do átrio com o meio exterior. Tadinhas das esponjas. Dizem que ósculo de mãe cura qualquer dodói. Será que um beijinho tem todo esse poder? Descubra agora os segredos da ciência doméstica para cuidar dos machucados. Quando eu me machuco em casa, eu lavo bastante, eu lavo bem com água e sabão. Para ferimento, pó de café para estancar sangue. Em caso de raladura, se eu simplesmente lavar com água e sabão, ele vai secar normalmente. E nunca deixar úmido. Geralmente eu passo álcool. A semente tá arrumando, põe para secar, depois machuca ela bem machucadinha, aí bota com aroeira e quixaba. Eu misturo os três, aí bota em cima do ferimento. Comprava cacho roxo, babatimon e batia e colocava no machucado. Eu costumo curar machucados com pomadas de arnica, pomadas de calêndula. Aquela ciência doméstica já viu ciência científica mesmo. Então nós temos hoje várias plantas medicinais que viraram medicamento fitoterápico. Eu passo a vaselina, sei lá, de repente óleo de cozinha, alguma coisa para hidratar. Queimadura, eu aconselho muita gente também não usar produto nenhum em cima, é só água. O que a gente tem que fazer é resfriar, e para resfriar é água. Eu sou muito de correr para médico mesmo, não sou muito de remédio caseiro, não. O recordista brasileiro de participações em Olimpíadas é quase um desconhecido. Um peixe que viveu à vontade em vários ambientes, na água, no tatame e até o volante de um caminhão. Você sabia? João Gonçalves, codinome Peixinho, veio de uma família humilde. Aprendeu a nadar num rio perto de casa. Um dia, foi pego nadando clandestinamente na piscina de um colégio chique de Rio Claro. Sua rapidez chamou a atenção da diretora, mas em vez de levar uma bronca, ganhou uma bolsa de estudos para competir pela instituição. Foi um verdadeiro trampolim para o atleta, que foi logo representar o Brasil nas Olimpíadas. Não bastando uma, Peixinho participou de 5 Olimpíadas, um recorde. E como o peixe também tinha que viver fora d'água, nos intervalos, trabalhava como caminhoneiro para botar comida na mesa. Peixinho tinha tanta fome de Olimpíadas que, mesmo depois de encerrar a carreira como atleta, participou de outras 2 como treinador de judô, dando a largada para toda uma geração de campeões. Agora é hora de curtir os cantos do nosso Brasil. Com o pé na estrada e a música pernambucana no coração, a Orquestra Contemporânea de Olinda traz uma mistura de ritmos e instrumentos de fazer qualquer um balançar o esqueleto. Começou no final de 2007. A minha ideia foi chamar músicos da cena pernambucana, no qual eu já tinha trabalhado e que eu admirava muito o trabalho, junto com o Grêmio Musical Henrique Dias, que é a primeira escola profissionalizante de músico de Olinda. A orquestra se divide em parte rítmica, bateria, percussão, baixo, guitarra, rabeca e vocal, que é o Maciel, tiné, vocal e percussão, e sopros, né? Tuba, saxofone, trompete e trombone. Quando eu me aproximar... Pouco tempo depois que a gente montou o grupo, a gente já gravou o disco, fez um bocado de coisa, né? Rodou o Brasil todo, aí tá rodando até hoje com esse primeiro disco.
E também foi indicado a alguns prêmios, como o Prêmio da Música Brasileira, o Grêmio Latino, em 2009. Se pediu pra ficar solto, se jogou pra ver se dava ser de um jeito bem melhor. O diferencial é isso, que a gente consegue buscar referências na musicalidade de Maciel, na musicalidade de Tiné, aí já traz a história da parte de Rafa, diferenciada, do Juliano, então essa junção que foi o diferencial. A gente não quer estar rotulando se é mangue beat, se é samba, se é old music. A gente, na realidade, a nossa proposta, a gente tá a fim de fazer música. Você tá gostando do som? Então não saia daí que daqui a pouco tem mais. Mas antes, veja se consegue matar o desafio musical do Brasiliômetro. Essa vai para os amantes da música. Eu quero saber quem é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo. Quem sabe, sabe. Eu lembro de Caetano, lembro de Gil, mas infelizmente acho que não foi nenhum desses dois. Toquinho. Raul dos Santos Seixas, o maior compositor, cantor e poeta brasileiro. Xiii, achei que todo mundo ia matar de primeira essa. Depois do intervalo, eu volto com a resposta. E aí, já matou a pergunta do nosso Brasiliômetro? Quem é o brasileiro que mais vendeu discos no mundo? Caetano Veloso. Chico Buarque. Esse pessoal tá mesmo mal acostumado, viu? Todo mundo esperando as alternativas. Então, vamos lá. A. Nelson Gonçalves. B. Roberto Carlos. C. Sidney Magal. Ou D. João Gilberto. Talvez seja Nelson Gonçalves. Roberto Carlos. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. É isso aí, é o Rei Roberto com 120 milhões de discos vendidos. Vale esclarecer aqui que há quem aponte a dupla Tonico e Tinoco como recordista, com 150 milhões de discos. Mas outros garantem que eles venderam bem menos, 50 milhões. Na dúvida, ficamos com o Rei. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E lá vamos nós continuar nossa viagem filatélica. Pela janelinha dos selos é possível enxergar diferentes paisagens, momentos e personagens da nossa história. Veja só. Durante a Revolução de 30, foi lançada uma série de selos comemorativos com uma sobretaxa para favorecer órfãos e inválidos do movimento. Esse outro selo, lançado durante o governo Vargas, trazia os primeiros compassos de O Guarani, em homenagem ao centenário do maestro Carlos Gomes. A construção de Brasília também foi retratada, assim como muitos outros momentos significativos da história do país. Em 1968, começaram grandes melhorias no processo de impressão. Nossos selos se tornaram mais atraentes e valorizados, conquistando vários prêmios. Filatelistas aguardavam ansiosamente a abertura das agências nos dias de lançamento. Alguns exemplares valorizavam até 14.900%. E os temas eram cada vez mais abrangentes. O milésimo gol de Pelé, manifestações da cultura popular, a promulgação da nova Constituição, os 100 anos de cinema nacional. Entre os destaques da filatelia brasileira estão o primeiro selo do mundo com legendas em braille e o segundo com imagens holográficas. Outras novidades foram um selo comemorativo dos 500 anos de descobrimento, que permitia a impressão da foto do cliente. E o primeiro selo redondo brasileiro, dentro da emissão conjunta Campeões do Mundo de Futebol do Século XX. Seria impossível contar aqui toda a riquíssima história dos selos que continua a ser escrita, apesar da concorrência eletrônica. Se vocês ficaram curiosos, basta entrar no site dos Correios. Tem muitas e muitas curiosidades para serem exploradas. E agora é hora de conversar mais um pouquinho com o nosso convidado do Papo Cabeça, o videoartista mineiro Éder Santos.
A primeira videoinstalação também era uma coisa meio que apareceu, que surgiu. A gente projetava nuvens no teto e imagens do Ataíde. Era uma igreja, na verdade, uma igreja eletrônica, foi a primeira ideia. E depois aí teve uma que foi super importante, que foi o deserto em minha mente. Era uma instalação de um dia inteiro, de manhã era quente, depois ia esquentando, depois ia esfriando, à noite era frio e tinha várias fases e você ficava andando dentro desse lugar. Aí teve a Bienal de São Paulo e o vídeo começou a entrar mais também no mundo das artes plásticas, né? Mudou-se esse universo, né? E eu acho que o cinema muda um pouco também nessa história hoje. A videoinstalação já pode, vamos falar que seria um cinema em 3 dimensões, né? Onde você entra na coisa, você pode sentar ou deitar para ver uma imagem, um ambiente inteiro que se relaciona com a imagem. E aí, você está curtindo o LP do seu artista preferido? Se você nem sabe o que é isso, com certeza nasceu no século XXI. Mas aposto que tem muita gente que se lembra com saudade dos discos de vinil. Os meus pais têm, eles guardam alguns. Eu lembro que era o som todo chiado, né? Eu ia lá, ia até a faixinha, botava a agulhazinha e detonava. Passo uma franelinha molhada, né, com um pouquinho de água e passo para limpar. Valdir Soriano, Orlando Dias, Anísio Silva. Antes a música era um objeto seu, que você podia ter na sua casa, como disco. Naquela época não era fácil comprar um disco de vinil. Então o sentimento mudou, não é a mesma coisa. Todas as épocas são épocas boas de recordar e coisas boas da gente guardar na memória. Os fãs de Bossa Nova certamente ouviam na vitrola o LP Amoroso de João Gilberto, que incluía o sucesso Tintim por Tintim. Mas eu quero ver quem sabe a origem dessa expressão, que significa explicar ou contar tudo nos mínimos detalhes. Há controvérsias que incluem até um rebuscado advérbio em latim, pedententim. Mas a versão mais popular afirma que a expressão é uma onomatopeia do barulho que fazem moedas batendo uma na outra. A frase primitiva seria contar ou pagar tintim por tintim, ou seja, moeda a moeda, nem mais nem menos, com todos os tins devidos. Entre os vários truques usados pelas vaidosas para incrementar o visual, um dos mais divertidos é o esmalte. Exótico e colorido, ou discreto e elegante, ele dá aquele toque final na produção. Mas você sabe como é que se faz o esmalte? O esmalte é um produto químico, plástico, então ele tem que ter uma resistência, uma flexibilidade. Nós temos resinas, plastificantes, alguns solventes, pigmentos também, isso tudo constrói um produto. Nós começamos adquirindo os insumos, depois nós vamos pigmentar a base. É um processo que você tem uma formulação e você constrói essa cor. Um esmalte transparente, ele é muito leve, muito pouco pigmento para ter a sua transparência. Então ele precisa pouco agente suspensivo. Um esmalte cremoso, um pouco mais de agente suspensivo e depende da cor e da cobertura. Quanto mais cobertura, mais pigmentos você coloca, você precisa manter esses pigmentos o mais tempo parado possível. Cada resultado que você quer, você vai precisar controlar isso. Não é uma regra. Até o fator temperatura, umidade do ar influencia no resultado de um produto. Nosso ilustre brasileiro de hoje foi palhaço, músico, poeta e ator. Brilhou em circos, teatros, cassinos, na telona e na telinha, fazendo rir e chorar.
Com vocês, a genialidade sem limites do impagável Grande Otelo. Foi ainda menino, assistindo ao filme O Garoto, de Charles Chaplin, que o mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata decidiu o seu futuro. Seria ator quando crescesse. O que ele não sabia é que pouco iria crescer ao longo da vida. Mas se sua estatura era de apenas 1,5 m, seu talento nunca parou de se expandir. Depois de uma infância sofrida em Uberlândia, pegou carona numa trupe teatral rumo a São Paulo. Estudando canto e declamação, ouviu de um maestro: "Você tem voz de tenorino, ainda vai dar um bom Otelo", em referência ao personagem de Shakespeare. Virou o Pequeno Otelo. Em 1932, foi descoberto pelo diretor Jardel Gércoles, que o levou para o Rio e transformou o pequeno em grande. Depois da turnê internacional com a companhia de Jardel, passou a brilhar em shows no Cassino da Urca. Sua carreira decolou de vez. Versátil, Otelo transitava com facilidade pelos mais diversos meios, das chanchadas ao cinema novo, do teatro à televisão. Entre as atuações inesquecíveis estão as parcerias com Oscarito e o papel título no filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Interpretando o herói sem nenhum caráter criado por Mário de Andrade, o ator reviveu a infância. Dizia se lembrar do Bastiãozinho, que catava gabiroba no cemitério. Um pequeno Grande Otelo. Lá vamos nós testar o espírito patriótico da nossa população. Eu quero ver quem sabe quem é o criador do lema Ordem e Progresso impresso na nossa bandeira nacional. Cristóvão Colombo. Pedro Álvares Cabral. Manuel Bandeira. Duque Estrada. Raimundo Teixeira Mendes. Pois bem, foi o filósofo e matemático positivista Raimundo Teixeira Mendes. Benjamin Constant foi quem elaborou o decreto que adotou a nossa atual bandeira. A inserção do lema é atribuída a Teixeira Mendes, inspirado na máxima do positivismo criada por Auguste Comte. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Depois dessa intervenção patriótica do Almanaquias, é hora de oferecer mais uma música para você, com a Orquestra Contemporânea de Olinda. A gente sempre mantém ensaio, obviamente, porque o ensaio é o que faz a coisa engrenar. Agora a gente está ensaiando um pouco mais por causa do disco novo. Eu já tenho, acredito que umas 20 músicas, mais ou menos. E daí a gente vai fazer uma pré-produção agora para ver dessas 20 o que é que tá, como é que tá rolando, como é que tá soando. E das 20 a gente quer tirar acho que umas 12, 13 por aí no máximo. Tudo isso já tá na ponta da língua. O samba é bom, pra lá de bom, pra lá de bom. Tem dois processos, né? De vez em quando vem alguém já com alguma coisa pronta, mas a maioria das vezes a gente ensaia e aí a gente começa a tocar e aí naturalmente a letra aparece. Pode saber do bem, eu sempre tive você bem, todo mundo, toda a vida. Primeiro, a nossa música ela é uma música assim que ela contagia as pessoas, né? Que é uma música muito alegre, muito pra cima. Então, quando você já toca a primeira música, quando vai chegando na segunda, a turma já curta, a turma tá feliz de curtir. Algumas pessoas que sabem através de outra pessoa que foi para o show ou que viu alguma coisa no Facebook, no site, na internet, a gente coloca lá e as pessoas, pô, que banda massa, então rola o burburinho, né? Todo mundo aqui mesmo em Olinda, Recife, a gente tocando, aí começa a rolar. Ninguém também começa de grande, né? Começa de pequeno. Então, graças a Deus, a orquestra tem sempre essa humildade, cada vez o público aumentando. Sereia, sereia, sereia no mar, sereia, sereia, sereia no mar, sereia, sereia. E para fechar o programa e selar nossa amizade, um trechinho de uma crônica do arquiteto e escritor Marcos Vasconcelos, que homenageia nosso ilustre brasileiro de hoje. É um diálogo do cronista com um garotinho de rua. E você, está estudando? Estou, me descobriu. Então, cometi a clássica pergunta inevitável. O que você quer ser?
Com um brilho maior, uma luz nos olhos, transbordada da alma, ele responde: Grande Otelo. Com essa eu me despeço e a gente se vê por aqui ou na internet. Até lá!